Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus empreendimentos, sobre seu emprego, em nome de Jesus. Aqui que vos fala é o pastor Wilton Lopes Dias e nós chegamos ao último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2024. E eu quero trazer para você nesta manhã uma mensagem icônica, uma mensagem laureada naquilo que nós chamamos uma mensagem de Deus respaldada na Bíblia Sagrada. Talvez você tenha chegado até aqui e quando olha para trás não vê nada que lhe agrade e você olha, só vê insucessos, só vê derrotismo, não vê nenhuma produtividade, não vê nada. Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, a Bíblia nos ensina uma coisa muito tremenda, que por tudo devemos dar graças a Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa cooperação que Paulo diz, isso inclui sucessos, desatinos, derrotas, mas eu quero dizer, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Essa é a porção que o Senhor nos coloca nas nossas vidas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero dizer para você também, diante disso, dessa mensagem que eu irei trazer, também a Bíblia nos mostra que a vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Veja o que é que Romanos, Paulo diz, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E diante disso, irmãos, talvez você esteja sentindo que chegou hoje, você não fez nada na sua vida. Mais um ano que eu não tive sucesso, mais um ano que foi perdido, mas só em você está vivo, só em você está se movimentando por tudo. Você é um vencedor. Só um ano que você vem glorificando a Deus, exaltando a Deus, você é um vencedor. Tire esse sentimento de derrotismo, esse sentimento que não leva a lugar algum. Eu quero trazer para você aqui, nesse último vídeo do ano, essa última reflexão, prédica do ano, uma coisa que talvez você nunca tenha lido na Bíblia, nunca tenha prestado atenção, mas eu quero trazer para você uma palavra de força, uma palavra de estímulo, mas não as minhas palavras. Eu quero trazer algo que é de Deus, algo que está na Bíblia Sagrada, que se encontra lá em 1 Crônica. Grave bem esse texto, 1 Crônica, capítulo 4, versos de 9 a 10. E essa passagem tão pequena, ela foi alvo de um livro que, por sinal, foi um dos mais bem vendidos aqui no Brasil e deve continuar vendendo, a oração de Jabez, não é? Lá no capítulo 9, diz assim, foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores eu dei à luz. Jabez
invocou o Deus de Israel, dizendo: que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, que me abençoe, alargue as minhas fronteiras, e outra versão diz que alargue minha tenda, ficando as estacas em solo forte, não arenoso. Eu quero, irmão, fazer uma oração simples, mas uma oração de fé, uma oração que vem lá do íntimo do meu ser. Pai querido, muito obrigado, porque chegamos aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, porque Tu és, o Senhor, a rocha da nossa salvação. Tu és a razão de estarmos vivos, porque a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e as Tuas misericórdias duram para sempre. Ó Deus, traz consolo, traz acalanto para aqueles que se acham que nada foi produzido, nada foi ganho, Senhor. Mas, ó Deus, só estarmos aqui é momento de gratidão, é momento de louvarmos e glorificarmos ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento, e que o Senhor esteja na condução deste sermão até o fim. Recebe, meu Deus, recebe, meu Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Irmãos, todos os dias, quando eu me acordo, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem me proporcionado, na porção certa, na hora certa, pelo Senhor ter me dado uma esposa que cuida de mim, cuida dos meus filhos, dos meus netos, por filhos maravilhosos, por netos maravilhosos, pelo Senhor ter me dado a salvação, pelo Senhor ter me dado o bem da vida, que através do bem da vida eu propago, eu exalto o nome do Senhor. Hoje é um dia especial. O Senhor me concedeu mais um ano de vida hoje. E é um momento de graça, de agradecimento. O salmista diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios? Que darei ao Senhor por todos os benefícios? Se nós formos, ó irmãos, relacionar os benefícios que o Senhor tem nos concedido a cada dia, a cada instante, são inúmeros. E até se pegássemos um lápis e um caderno, nós passaríamos dias relacionando as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Mas vamos voltar para o que nos interessam, né, irmãos? A oração de Jabez. Foi uma oração tão pequena, irmãos, mas tão sublime, cheio de gratidão e de fé no Senhor. Jabez invocou o Deus de Israel, diz a palavra. Ó Deus, que Tu me abençoe e que me alargues as minhas fronteiras, que seja comigo a Tua mão e me preserve do mal. Que o Senhor seja comigo, a mão. O Senhor seja comigo. O Senhor seja comigo. O Senhor seja comigo. O Senhor seja contigo. E que o Senhor te preserve do mal.
que o Senhor faça você grande na sua presença, para louvor e glória do seu santo e excelso nome. Irmãos, esse é um sermão temático. Tem um tema, tem um propósito para a nossa vida. A Bíblia diz que Jabé foi ilustre, mais do que seus irmãos. E a sua mãe lhe deu o nome de Jabés, porque com dores eu dei a luz a ele. Quem foi Jabés na Bíblia? Talvez você não tenha ouvido falar desse homem, desse ilustre servo de Deus. Ele é citado apenas em toda a Bíblia nesse texto. Jabés era um filho de uma mulher chamada Keila. E o seu nome significa tristeza ou sofrimento. Então, deixa claro quando ela diz que com dores eu dei a luz. Sofrimento, grandes dores, ela passou, Keila, para trazer seu filho Jabés ao mundo. Jabés, irmão, se destaca na Bíblia por ter orado a Deus. Aquilo que nós sempre falamos, que devemos buscar sempre a Deus, lendo a sua palavra, conhecendo mais dele na sua palavra e orando sempre em ação de graças continuamente. Até porque a Bíblia diz que o profeta clama a mim e eu responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clamar é falar com Deus, é buscar de Deus uma solução para aquilo que nós estamos passando, para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos sofrendo ou não. Porque, irmãos, às vezes buscamos soluções em pau podres, que não dá sustento algum para nós. Quando nós encostamos em busca de suporte, o pau quebra. Mas devemos buscar a solução para aquele que pode nos dar sustento e confiança, que é o Senhor. E Jabés, ele foi um homem que, acima de tudo, ele pediu uma coisa: ser abençoado por Deus. Será que você murmura? É interessante que na Bíblia fala que as pessoas que traziam nomes estigmáticos, nomes que não eram apropriados, como Jacó, usurpador, covarde, mentiroso, Jabés, que representava tristeza, sofrimento, seu nome, ele não se contentou com esse estigma de trazer consigo uma carga de negatividade. Ele pediu, acima de tudo, a bênção do Senhor para a sua vida, irmão. Não é? E eu acho interessante que a oração de Jabés é uma coisa tão importante que você poderia fazer isso todos os dias, irmãos. Pedindo a bênção do Senhor, pedindo a graça do Senhor para a sua vida, para a vida daqueles que você ama, irmão, não é? Ó Deus, me abençoe e aumenta o meu território e alarga as minhas estacas e que a tua mão poderosa esteja comigo e livra-me do mal, irmão. Não é, irmão? E eu quero dar continuidade. A Bíblia não fala tanto sobre esse rapaz, apenas 2 versículos, veja bem, 2 versículos, mas foram suficientes para mim e para você. A Bíblia diz que aquela mãe, a Keila, ela sofreu muito para dar à luz, mas com certeza ela estava sofrendo, mas estava dando à luz com o amor, não é? Jabés era um nome negativo. Jabés tinha um nome carregado desse negativismo. O menino nasceu, irmão, fadado ao fracasso, destinado a um insucesso.
Talvez você se sinta assim. Chegou hoje o dia 31 de dezembro do ano 2024. Talvez você esteja fadado, talvez esteja se sentindo fadado ao fracasso, ao insucesso. Mas, irmãos, busque fortalecimento. Busque uma alternativa maior, que é o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, porque Ele está com você, irmão. Jabez tinha na sua vida, trazendo aquele estigma, daquele negativismo, daquele insucesso, daquele fracasso. Ele queria vencer sempre, irmãos. Mas ele não buscou forças no homem, porque o homem é instável. O homem promete e não cumpre. O homem é estável, o homem é limitado. Mas Deus é infinitamente mais e será infinitamente mais na minha vida e na sua vida. E qual foi a atitude de Jabez diante daquele sucesso, daquele estigma de negativismo, não é? Jabez tinha tudo para ser um fracasso. Tudo para ser um derrotado. Mas ele cresceu, não se conformou com aquela situação de negativismo, aquele de estigmático. Ele buscou uma saída. E eu creio que você tem buscado uma saída. Mas existe, irmão, também uma coisa que foge ao nosso controle. É o meu tempo, é o seu tempo. Às vezes nós queremos o imediatismo, queremos o já, o agora. Mas não é assim. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Não se esqueça, Ele é soberano. Ele é o único. Tudo que é feito na terra, nos céus, é sob o seu controle, é sob a sua vontade divina. Jabez pediu, peço que me abençoes. Talvez, irmãos, o diabo tenha te dito, acabou. Acabou tudo para você. Você está derrotado. Mas eu quero te dizer, irmãos, diante de tudo que você vem passando, ou já passou, o diabo é o pai da mentira. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 10, versos 10. Eu venho para que vocês tenham vida em abundância. Vida em abundância, uma vida rica, onde vai fluir rios de água viva, onde vai fluir a fonte da salvação. Ele diz que é pão, ele diz que é água, e quem beber da água, quem comer do pão, jamais terá sede, jamais terá fome. E Jabez disse, a tua bênção, a Bíblia diz que a tua bênção, Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Ele aspergiu a última gota de sangue, por mim e por você. Com a morte de Jesus, Ele nos deu salvação, perdão, cura física, emocional, bênção na família, bênção no casamento, bênção com os filhos, bênção na empresa, irmão. Existe, irmãos, a Bíblia relata mais de 8.000 bênçãos para o seu povo. Nós não vemos Deus relatando na Bíblia derrotas. Derrotas é do vocabulário de Satanás. É do vocabulário do inimigo das nossas vidas. A bênção, irmão, não está nas mãos do homem, mas a bênção está nas mãos de Deus. Ele não muda, irmãos.
Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus, não é? Hoje existem muitas pessoas, hoje, em pleno século XXI, muitas pessoas correndo atrás de bênçãos. Pessoas querendo carros novos, pessoas querendo dinheiro, pessoas querendo isso, aquilo, outro. Há também igrejas desse mesmo patamar, vendendo indulgência hoje. Não é diferente de anos atrás, em que a Igreja Católica vendia indulgências, propagando salvação sem arrependimento, não é? Deus é muito maior do que isso. Deus quer de você, irmãos, coisas simples, que quando Ele vê em você um coração contrito, um coração compungido, Ele vai se alegrar cada vez mais. O Espírito Santo de Deus vai se alegrar, vai te inundar, vai transbordar você. Precisamos, irmãos, diante de tudo isso, onde nós podemos crescer na medida do varão perfeito para o Senhor, na sua santa e excelsa palavra, em oração, na busca de Deus para as nossas vidas, não é, irmão? A Bíblia diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não impeças, alonga as tuas cordas, afirma bem as tuas estacas. Nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versos 2, irmão. Não é? É uma vida de contínua busca, de contínua reverência naquilo que Deus coloca em nossas vidas como servo, não é? A nossa maior entendimento, nosso maior entendimento é uma busca incessante, não é, irmão? E nós devemos sempre estar debaixo das mãos de Deus, e que Deus, a tua mão, seja conosco. É isso que Jabez diz: a mão de Deus é a nossa proteção, que habita no seu esconderijo do Altíssimo e descansa sobre a sombra do Onipotente. Salmo 91, versos 1, irmão. Debaixo da mão de Deus, esta a nossa dependência, é a dependência da provisão, é a dependência da fé, é a dependência do nosso sucesso, é a dependência de tudo, porque quando nós estamos na dependência de Deus, estamos no centro da sua vontade também, não é? O segredo do crescimento está debaixo da mão do El Shaddai. Veja o pedido ousado de Moisés para o Senhor: a minha presença irá contigo. Isso fala Deus para Moisés. E eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu vou repetir esse versículo, esse verso tão laureado, tão subliminar. Se a tua presença não for comigo, nós não iremos a lugar nenhum. Será que você tem pedido no seu trabalho para que Deus esteja com você ali, nos momentos bons e nos momentos maus? Será que você tem pedido a Deus que Ele esteja com você na sua empresa? Será que você tem pedido a Deus que Ele esteja com você no seu carro, quando você dirige? Será que você tem pedido a Deus que Ele esteja presente o tempo todo na sua casa, na sua vida familiar, com você, com a sua esposa, com seus filhos, irmãos? Se a tua presença não for comigo, não nos faça ir a lugar nenhum, não nos faça subir aquele lugar. Nós encontramos esse texto tão maravilhoso, tão sublime, em Êxodo capítulo 33, versos 14 e 15. Não são minhas palavras, são as palavras do Deus Altíssimo. Se não for com Deus,
não chegaremos a lugar nenhum. Se não for com Deus, não chegaremos a lugar nenhum. Em Provérbios diz que o projetar, o arquitetar é do homem, mas o realizar é do Senhor dos Exércitos, o Deus da minha salvação, o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. A presença de Deus, irmãos, deve ser algo contínuo. No deserto, diz a Bíblia, lá estava a nuvem, era a presença de Deus. Deus estava sempre com o seu povo. E outra coisa na oração de Jabez, ele pede que Deus o guarde, o preserve do mal. Quando Jabez viu Deus lhe abençoando, as suas fronteiras estavam aumentando. A mão de Deus estava sobre ele. O sucesso na sua vida estava sobre ele. A presença de Deus estava sobre ele. Deus, irmãos, começa a destruir os fantasmas das nossas vidas, os inimigos nossos, irmão. Que o Senhor me preserve do mal. O mentiroso, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, ele não irá mais fazer parte da sua vida. Deus quer te abençoar, alargar as suas fronteiras. O diabo fica feroz porque ele não gosta de perder terreno. Ele tenta colocar seta na sua vida, não é? Ele quer trazer vendavais, ventos destruidores. Por isso Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz: guarda-me do mal, ou seja, me preserve disso, me preserve da tentação do mal, coloca longe o mal, coloca longe o pecado, coloca longe as noites escuras, as noites terríveis. A Bíblia diz no Salmo 40, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não é? Irmãos, sem a presença, sem a bênção de Deus, nós não iremos a lugar nenhum, irmãos, não é? A bênção do Senhor, Deus, Ele traz ricas coisas para as nossas vidas, traz um novo cântico, traz coragem para nós. É através, irmãos, da bênção de Deus que nós realizamos o que nós precisamos. Diz a palavra na oração de Jabez, que é através dessa oração tão simples, que o Senhor alargue suas fronteiras, que o Senhor esteja com ele, que o Senhor o preserve do mal. Diz no Salmo, versos 10, que Deus o concedeu o que ele tinha pedido, e ele se tornou o mais ilustre do que os seus irmãos. Por isso, irmãos, eu quero trazer essa palavra para você, não é? Que você possa buscar sempre a confiança no Senhor, possa sempre, não é? Às vezes a gente está como Jó, irmão, não é? Às vezes Deus deu tudo de volta a Jó, mas veja, a gente diz que Jó não prevaricou o nome do Senhor, em momento algum. Mas a gente às vezes traz alguma coisa que nós encontramos. Eu vou ler para vocês o capítulo 42 de Jó, não é? Jó diz no versos 2, diz: bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Veja bem, Jó mostra a magnitude, a grandeza de Deus acima de tudo. Deus restituiu tudo a ele. Bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum
dos teus planos podem ser frustrados. Jó 42, versos 2. Mas continua, não é? Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho? Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas eu não conhecia. Talvez você esteja vivendo o mesmo patamar nesse contexto de Jó aqui. Você fala de Deus, cobra de Deus, se alegra com Deus, mas às vezes é do coração para fora. Você não conhece Deus, você não tem uma vida intrínseca com Deus ainda, você não coloca tudo aquilo, todo o seu projeto nas mãos de Deus, para que Deus possa projetar e realizar segundo o seu propósito, segundo o seu beneplácito, no tempo de Deus, no tempo certo, não é? E ele diz ainda: maravilhosas são demais para mim, coisas eu não conhecia. Tanta coisa que Deus realiza nas nossas vidas, que a gente não tem ainda o conhecimento pleno, o conhecimento palpável, o conhecimento subliminar de Deus para a nossa vida. Aí no verso 4 ele diz, no verso 5 ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. Às vezes, irmãos, nós vivemos uma cegueira espiritual. A gente murmura, a gente: Senhor, tu me abandonaste, Senhor, tu me abandonaste. Mas é uma inverdade, irmãos, é uma inverdade. A palavra de Deus diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até nós irmos para os céus. E Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te contemplam. Eu estou terminando, mas eu quero dizer para você, nesse dia, nesse último dia do ano, confie no Senhor, e o mais Ele fará. Eu vou concluir, irmãos, novamente com a oração de Jabez para a sua vida, não é? A oração de Jabez: que o Senhor alargue as suas fronteiras, as minhas fronteiras, que o Senhor me afaste da aparência do mal. A aparência do mal, irmão. E que o Senhor sempre esteja comigo, contigo, irmão. Pense bem, irmãos. Você não veio, você não andou até aqui todos estes anos pelas suas forças físicas, pelo seu intelecto. Como você é pequeno, irmãos. Nós só andamos porque o Senhor tem nos segurado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado vida, e uma vida abundante, irmãos. Talvez você não tenha recebido aquilo que você queria tanto: carro novo, casas novas, empregos bons, porque talvez você esquecesse do Senhor, não é? Mas o Senhor quer mudar a tua história, irmão. O Senhor quer mudar a tua vida. Mas espera só no Senhor, confia só no Senhor, e o mais Ele fará. Lembre-se disso. Deus quer trazer novos horizontes para você. Deixa Deus trabalhar na sua vida da forma que Ele quer, como Ele quer, onde Ele quer. A maneira dele deve ser soberana,
A escolha dele deve ser soberana, a vontade dele deve ser soberana. Lembre-se disso. Eu aprendi uma coisa no seminário, uma definição de Deus que eu vi num livro. Aliás, eu já contei aqui uma vez. Eu fui à biblioteca do seminário na época e encontrei uma folha rasgada. E ali tinha uma definição tão tremenda. Eu acho que o autor do livro, ele não buscou de si próprio. Não quis enriquecer o livro, aquela folha, com suas palavras simples. Mas ele teve um pleno conhecimento, através dos seus anos, que foram anos grandiosos, porque sempre, a cada dia, a cada instante, a cada ano, a cada mês, ele sempre buscou em Deus. Ele sempre buscou o refúgio no Senhor. Eu creio que ele sempre disse: eu não vou a lugar nenhum se não for contigo, Senhor. É isso que nós devemos fazer. E a palavra, a definição que eu encontrei dele foi essa, não é? Que Deus é grandioso, não é? Deus é um espírito pessoal, bom, perfeito e amor, que cria, que rege, que governa e sustenta todo o universo. Veja, Deus é um espírito pessoal. Ele, quando você chama ele, ele vem para a sua vida, até porque o Espírito de Deus habita em você, você é templo e morada do Espírito Santo. Deus é bom em amor, perfeito, perfeito, irmão. Talvez o amor da sua esposa, o amor dos seus filhos, não seja tão perfeito, mas o amor de Deus para mim e para você, ele é perfeito, ele é grande. Ele é maravilhoso. Paulo enaltece. Paulo laureia esse amor. Lá em Coríntios diz que o amor é um símbolo que não retine. Não é? O amor de Deus, ele é grande. Eu quero concluir essa palavra lá em Paulo em Coríntios, né? Ele diz, né? Segundo Coríntios, Paulo fala, não é? Paulo diz... Paulo fala que o amor, ele é grande, não é? O amor é um dom maior que o homem pode ter, irmão. O amor de Deus, não é? O amor de Deus, irmão, não é? A gente às vezes acha que, não é? Que nós não estamos edificando em nada, não é? Mas Deus é maior, não é? Paulo diz uma coisa tremenda. O amor é paciente, é benigno, ou seja, ele é bom. O amor não arde, não queima, ou seja, né? Não dói em ciúmes, porque o amor de Deus, ele é amplo para mim e para você. Não se ufana, não se soberbece, não conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor jamais acaba, irmão. Mas havendo as profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, que é Jesus Cristo, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia-se como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, a gente desiste de muitas das coisas, porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Por que Paulo fala de espelho? Porque a minha vida, a sua vida, deve ser refletida no espelho. E você vê que o espelho reflete o que está na frente dele. Se o espelho estiver sujo, nada vale, irmãos. E ele diz tudo isso
permanece a fé, a esperança e o amor. Dentre estes três, o maior deste é o amor. Não busque profecias, não busque falar em línguas, mas busque o amor. O amor pelo seu próximo, o amor pelos seus inimigos. Eu encerro aqui. Com a gratidão de Deus pela minha vida, pela sua vida, e que para o ano você tenha dias maravilhosos. Fica na paz, recebe a graça do Senhor. Eu vou impetrar a bênção dos apóstolos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações repousem em todo o povo de Deus, em toda a família. Fique na paz e Deus abençoe. Obrigado.